Fala galera, vamos embora para mais uma aula. Então, meu nome é professor Gustavo Johannes. Hoje a gente vai fazer a correção da prova da Polícia Militar de Alagoas, tá? A prova que aconteceu, que foi cancelada, enfim, aí vai ter de novo. Então é bom que você corrija, porque você já vê como é que a sua banca trabalha, principalmente na própria prova que ela aplicou e acabou sendo cancelada, né? Então vamos embora para a correção, que é o mais importante, que teve bastantes questões, é bom que a gente revisa todos os assuntos que envolvem o seu edital, né? Então vamos lá, se liga só. Vamos lá para a primeira questãozinha aqui, ó. Já vou passar para cá. Primeira questãozinha, a ordem das questões vocês vão ter que encontrar nas suas provas, tá? Mas a primeira questãozinha da prova que eu consegui baixar é essa aqui, ó. Um fugitivo tenta despistar policiais realizando uma fuga entre 3 cidades. Tem a cidade A, B e C. Existem 2 estradas ligando a cidade A a B. Ou seja, entre a cidade A e a B, vou botar aqui, ó, A e a cidade B, existem 2 estradas. Uma por aqui e outra por aqui, por exemplo. Certo? E 3 estradas ligando a cidade B à cidade C. Entre a cidade B e a cidade C, eu tenho 3 estradas. Ele pode vir por aqui, pode vir pelo meio, por exemplo, ele podia vir por baixo. Tá? Ele disse assim, ó, nessa situação hipotética, há 12 formas diferentes de o fugitivo ir da cidade A para a cidade C, passando pela cidade B, certo? Voltando para a cidade A e passando novamente pela cidade B, sem repetir as estradas que usam para ir de A a C. Essa parte sem repetir é a parte mais importante da nossa questão. O que ele quer dizer? Ó, vamos pensar na ida primeiro, tá? Na ida, como não há nenhuma restrição na ida, quantas possibilidades de caminhos ele tem de chegar até a cidade C, passando pela cidade B? Se ele vai passar pela cidade de B, então ele tem 2 formas de ir de A até B, vezes, né? Porque é de A até B e de B até C. E tem um implícito aqui, uma multiplicação. Então é 2 vezes 3 outras formas de ir de B até C. Ou seja, na ida ele tem 6 formas de fazer esse percurso, certo? Beleza, e na volta, professor? Na volta, aqui a gente tem um detalhe, ó. Ele diz assim, ó. Voltando para a cidade A e passando novamente pela cidade B, sem repetir as estradas que usam para ir de A até C. Vou até mudar de cor aqui para você entender. Por exemplo, digamos que ele foi por esse caminho aqui, ó, de azul que eu tô pintando. Então, ele foi por aqui, na ida, tá? Na ida ele foi por aqui e por aqui. O que é que ele disse? Que na volta ele não pode mais usar esses caminhos que ele usou na ida. Então esse caminho hipotético que eu escolhi, ele não pode mais usar. Então para a volta, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho duas para ir de C até B. E eu só tenho mais uma possibilidade de ir de B até A. Ou seja, 2 vezes 1, que é 2 formas. Ou seja, para voltar ele só tem 2 formas, certo? Como eu quero calcular as possibilidades todas dele fazer esse percurso, as possibilidades todas de fazer esse percurso vai ser a multiplicação da ida vezes a volta. Aqui fica fácil de ver, né? Que é 6 vezes 2, ou seja, são 12 formas diferentes dele fazer esse trajeto, questãozinha correta. Tranquilo, gente? Essa questão é uma questãozinha mais simples, então, usando o princípio fundamental da contagem, né? De possibilidade, de fazendo até a brincadeirinha que você fizesse dos tracinhos, você conseguiria fazer. Existem 2 formas aqui, existem 3 formas aqui. Na volta, só existe 2 porque usou uma, e só existe uma porque já usou uma aqui. Então aqui seria 6 e aqui seria 2. Mesma coisa que eu fiz, só que de uma forma mais diagramada, digamos assim, certo? Então beleza, essa foi a nossa primeira questão. Vamos para a próxima. Próxima questãozinha, diz assim, ó. Em uma cidade existem 3 antenas de celular. A antena A, B e a C, representadas em um plano cartesiano de tal forma que a cidade A, aqui, está no ponto 00, a cidade B está no ponto 20, e a cidade C está no ponto, eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar, 1 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, certo? Então, ou seja, no ponto 1 meio e no ponto raiz de 3 sobre 2, em que as unidades estão em quilômetros. As antenas A e B captam um telefone celular que está em um ponto x0 e y0, certo? Localizado a 2 km de distância de uma delas. E a antena C também recebe sinal desse aparelho. Nesse caso, sabendo-se que y0 é maior que 0, conclui-se que a distância de P e C é igual a quanto? Tá, vamos tentar representar isso no próprio plano cartesiano que ele falou, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um slide aqui em branco.
Pronto, vou aqui no branco, só pra gente fazer essa questãozinha aqui, ó. Vou tentar criar um plano cartesiano de tal forma que vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho... Não, aqui eu vou ter que ir pro quadro, tá, gente? Deixa eu ir pro quadro aqui, que fica melhor pra você ver. Ó, aqui eu tenho meu eixo Y, tá? Aqui eu tenho meu eixo X. Aí o que ele diz? Ele disse que o ponto A é o ponto 0, 0. O ponto B é o ponto 1 meio, 2 e 0. 2 e 0. E o ponto C é o ponto 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Primeira informaçãozinha, lembra que um par ordenado qualquer, um par ordenado XY, né? Se é um par ordenado XY, então, ó, eu tenho um ponto X, Y, certo? Eu quero encontrar esse ponto P de X0 e Y0, para depois fazer a distância entre P e C, né? Porque C está aqui, ele quer saber, eu preciso saber quem é o ponto P para conseguir calcular a distância entre dois pontos. Se a distância entre dois pontos de geometria, a gente sabe a formulazinha. Mas para mim fazer essa formulazinha, eu preciso primeiro saber quem. Onde é que está localizado o ponto P. Então, vê só, vamos encontrar o ponto A. O ponto A estaria no ponto 0, 0, né? Seria o ponto aqui, ó, ponto A, 0, 0. O ponto B é no ponto 2 no X e 0 no Y. Vou colocar como se fosse aqui, ó. Esse aqui é o ponto B. Certo? O ponto C é no ponto 1 meio, vou botar aqui, ó. Se aqui daqui para cá é 2, aqui seria 1, certo? A metade. Tá um pouco desproporcional, mas aqui é 1. 1 meio seria a metade de 1, né? Mais ou menos aqui. Aqui seria o ponto 1 meio. E aqui seria o ponto C, que vai estar 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 eu vou botar como sendo mais ou menos aqui, ó. Só para ficar uma coisa mais visível para você, tá? Então esse é o ponto C. Beleza. E o ponto P? O ponto P, o que a gente sabe é que ele está a 2 km de distância do ponto A e do ponto B. Se ele está a 2 km de distância do ponto A e do ponto B, claro que não pode ser na mesma reta que o ponto A e o ponto B. Porque o ponto A em relação ao ponto B são 2 km de distância. Porque isso aqui é tudo em quilômetro, tá? Então o ponto A e o ponto B é 2 km. Então o ponto P, esse ponto P que eu quero encontrar, está a 2 km dos dois. Como é que eu faço uma reta que forme, né, uma distância de 2 km entre dois outros pontos? Então vou dizer que o ponto P estaria aqui, ó, mais ou menos aqui, bem no meio, claro, com essa distância aqui sendo 2 km, 2 km. E aqui também, né? Por simetria, porque é o que o enunciado fala. Então, vê, esse ponto aqui no meio, esse ponto central, fica fácil saber que é o ponto da metade, né? Que é o ponto 1. Porque essa distância é 2, então esse ponto aqui seria a metade dessa distância, que é o 1. Então, vê, eu quero calcular essa distânciazinha aqui, ó, que eu vou colocar de azul. Que aqui é o ponto P, deixa eu botar ele aqui, ponto P, certo? Eu quero calcular essa distânciazinha aqui em azul, certo? Então, se eu quero calcular essa distância entre o ponto C e o ponto P, eu preciso saber quais são as coordenadas de P. As coordenadas de P eu sei que é 1 e tem essa coordenada aqui de P, ó, que é esse ponto em Y, né? Porque P é P, X0 e Y0. Então, é o ponto P, X0 e Y0. O ponto X0 eu sei que é 1. O ponto Y0 eu preciso descobrir. Então, como é que eu descubro? Perceba que isso aqui forma, essa figura aqui que eu estou tentando colocar de vermelho para vocês, ó, é um triângulo, né? Um triângulo retângulo, inclusive com ângulo 90 graus aqui. Certo? Como eu sei que essa distância é 2, eu quero calcular essa altura aqui que eu vou chamar de H, certo? E eu sei que essa distância é 1. Então, eu tenho que ter esse triângulo aqui, ó. O triângulo que formou foi isso aqui. Onde essa distância aqui é 2 km, aqui é H e aqui é 1 km. Então, o que eu vou fazer? Vou usar Pitágoras. Ó, usando Pitágoras, por Pitágoras, o que é que eu tenho? O que é que eu ganho? Eu coloco hipotenusa ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado é igual... Eu vou botar já o 2, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, ou seja, é igual a h ao quadrado mais 1 ao quadrado. Assim? 1 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vai dar 4, que é igual a h ao quadrado, mais 1 ao quadrado que dá 1. Então, vou passar esse 1 para cá, h vai ficar 4 menos 1, então h é a raiz de 3, certo? Então, significa que o ponto 1 está na posição 1 no x, e raiz de 3 no y. Então, beleza, ganhei os pontos que eu queria, que era o ponto em P. Sabendo o ponto em P, agora sim eu consigo calcular qual vai ser a distância de C para P ou de P para C, tá? Então,
eu vou colocar aqui embaixo mesmo, ó, porque vai ficar... A distância entre dois pontos na geometria é dada pela raiz da diferença dos pontos, das coordenadas desses pontos, né? Então, ó, o que é que eu tenho? Vou escrever assim, vai ser a raiz da subtração entre o ponto x de P menos x de C, ou seja, os pontos na coordenada x, certo? Ó, xp menos xc, beleza? Tranquilo? Tá aqui? xp menos xc, tudo isso ao quadrado, mais a diferença das coordenadas em y, que vai ser yp menos yc, tudo isso ao quadrado. A ordem aqui não interfere porque a gente está levando ao quadrado depois, tá? Então vou fazer, vamos substituir as informações que a gente tem, ó. Distância entre ponto P e ponto C. Vai ser a raiz de quem? Quem é XP? O ponto de P. O ponto de P é 1. Então é 1 menos. O ponto de C é 1 meio. 1 menos 1 meio. Isso aqui é ao quadrado. Certo? Mais o ponto de Y. O ponto de Y, YP. Eu vi agora o YP é raiz de 3, né? Que foi esse ponto aqui que deu raiz de 3. Então ficou raiz de 3 menos o ponto de YC, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, isso aqui é ao quadrado também. Tá? Então agora a gente vai ter que resolver essa continha aqui. Como é que a gente resolve? Ó? 1 menos 1 meio, eu posso sair, multiplicar e fazer, resolver essa fração aqui, tirar o MMC, mas aí que fica 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1, então isso aqui é 1 meio, então vai ficar 1 meio ao quadrado, que é 1 meio vezes 1 meio, que dá 1 quarto. Então tá, vai ficar assim, ó, a distância entre o ponto P e o ponto C é a raiz de 1 quarto, mais raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2, eu vou fazer a mesma coisa, vai ficar 2 raiz de 3 menos raiz de 3, vai ficar 2 sobre 2, não é isso? 2 sobre 2, deixa eu só confirmar. 3 sobre 4, é. 3 sobre 4. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3, menos raiz de 3, 1 raiz de 3. 1 raiz de 3 sobre 2, 1 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Vai ficar assim. Deixa eu ver, ó. Vai ficar 2 raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 2. Isso aqui dá 1 raiz de 3 sobre 2. Lembra que eu estou levando isso aqui ao quadrado. Como eu estou levando isso aqui ao quadrado, vai ficar raiz de 3 ao quadrado, eu corto a raiz, né? Vai ficar 3. E 2 ao quadrado vai ficar 4. Então aqui fica mais 3 quartos, isso aqui tudo na raiz. Deu para entender a conta, não deu? Então beleza. Agora, uns contazinhas de padaria, né? Como os denominadores são iguais, é só somar os numeradores, né? 1/3 mais 1 quarto é 4 sobre 4, que dá 1. Então isso aqui, a distância entre o ponto P e o ponto C, é a raiz de 1. A raiz de 1 é 1, certo? Então voltando para a nossa questãozinha, o que é que ele pergunta? Ele pergunta se, ó, conclui que a distância entre o ponto P e o ponto C é igual a 1 km? Sim, com certeza, certo? Que foi o que a gente encontrou aqui, ó. A gente encontrou que a distância entre o ponto P e o ponto C é 1, como está tudo em quilômetro, né? Tudo em quilômetro, então significa que a distância é 1 km. Tranquilo, gente? Show de bola, né? Uma questãozinha que envolvia um pouco mais de geometria, que precisou que a gente trabalhasse um pouco mais esses conceitos. O principal ponto dessa questão que você precisava saber era como é que se calcula a distância entre dois pontos, o ponto P e o ponto C. Porque com essa fórmula, distância entre o ponto P menos o ponto C, mais o ponto P menos o ponto C, tudo isso ao quadrado e tirado a raiz, você saberia que você precisaria das coordenadas de P. E as coordenadas de P a gente pegou por simetria e usando Pitágoras, né? Tranquilo, gente? Vamos embora para mais uma questãozinha. Diz assim: um corpo com temperatura igual a 36 graus Celsius está em um ambiente cuja temperatura é de 20 graus. Nesse ambiente, vão demorar 20 minutos para que a temperatura inicial do corpo caia para 28 graus. Sabendo que o resfriamento de um corpo pode ser modelado pela lei do resfriamento de Newton, conforme a qual a temperatura do corpo T, em função do tempo Tzinho em horas, é dada pela função temperatura em função do tempo T, é a temperatura C menos a temperatura A, e toda essa bagacinha aqui, mais TA, em que TC é a temperatura inicial do corpo TA, e TA é a temperatura ambiente. É correto afirmar que a constante K é igual a log de 10 na 27, né? Log de 27 na base 10. Log de 27 na base 10. Então o que é que eu tenho? Eu vou pegar as informações que ele me deu aqui. As informações que ele me deu, deixa eu pegar aqui, são as seguintes, ó. Você tem, ó, se liga só, um corpo com temperatura inicial de 36 graus Celsius, então você tem a temperatura
temperatura inicial é de 36 graus Celsius. Aí depois ele disse que a temperatura ambiente, eu vou colocar esse T maiúsculo, porque pra gente não confundir, tá? Temperatura ambiente é 20 graus Celsius, porque você tem também o tempo, né? Você tem o tempo, Tzinho, aí assim eu vou botar menor, é 20 minutos. Certo? O que mais que ele dá? Ele diz que a temperatura final é de 28 graus Celsius. Beleza? E ele nos dá a lei, né? A lei de resfriamento de Newton, que diz que a temperatura em função do tempo, T, é dado por temperatura C menos a temperatura A, dividido, tudo isso elevado vezes 10 elevado a menos KT, certo? Mais TA. Mais TA. Beleza. Onde TC é o quê? É a temperatura inicial do corpo, então em vez de chamar TI, eu vou chamar TC aqui, tá? TC é a temperatura inicial do corpo. E beleza, é só isso que a gente precisa, né? Então o que é que ele quer descobrir? Ele quer descobrir o valor de K, né? Então, isso aqui é os nossos dados. E essa aqui é a nossa formulazinha. Essa questão aparentemente é simples porque é o quê? A aplicação direta de fórmula, tá? Então vamos aplicar na fórmula que a gente conhece aqui, que é essa fórmula da lei do resfriamento de Newton. Então o que é que essa fórmula diz? Ó? Que a temperatura final, ou seja, a temperatura no ponto T, vai ser igual a temperatura inicial menos a temperatura ambiente, vezes 10 elevado a menos K vezes o tempo, mais TA, certo? Então o que é que vai fazer aqui? Ó? Deixa eu ver se tem alguma restrição em relação a horas ou se são minutos. Em função do tempo T em horas, ó. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Em função do tempo T, aqui embaixo, em função do tempo T. Por que eu fui olhar isso? Porque se é em horas, então eu vou ter que transformar só esse negocinho aqui agora. Vocês estão conseguindo ver? Então, transformar esses 20 minutos, ó. Quando eu transformo esses 20 minutos em hora, isso aqui é um terço de uma hora. Vou botar em preto para ficar melhor. Um terço de hora. Tranquilo? Então, ou seja, um terço de hora, que é 20 minutos, né? Que é 20, 40, 60, então são um terço de uma hora. Beleza, tranquilo? Deixa eu ver se tá dando pra você ver ali. Porque aqui tá bem clarinho, eu não sei se tá tão visível pra vocês. Então eu vou aplicar na fórmula, vai ficar, ó, temperatura final, que é 28 graus, né? Temperatura no ponto T, que é 28 graus. É igual a temperatura inicial, que é 20, não, é 36, menos a temperatura ambiente, que é 20, vezes 10 elevado a menos K, vezes o tempo, né? Que é um terço de uma hora, ou seja, 1 sobre 3. Mais a temperatura ambiente, que é 20 de novo, certo? Beleza, vamos ajeitar isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui e vou passar esse cara pra cá. Vai ficar 28 menos 20, que é igual 36 menos 20 é 16, vezes 10 elevado a menos K sobre 3, certo? Então vai ficar o quê? Aqui vai ficar 18, né? 18, 8, aqui 18. 8, que é igual a 16 vezes 10 elevado a menos K sobre 3. Beleza? Então eu vou passar esse 16 aqui dividindo e vou jogar esse lado para esse lado de cá. Vai ficar 10 vezes menos K sobre 3 vai ser igual a 8 sobre 16. Beleza? Então vou só ajeitar essa fraçãozinha, só simplificar ela por 2. Por 2 não, por 8 mesmo, menos K sobre 3 vai ficar 1 sobre 2. Então beleza, cheguei nisso aqui, ó. Quando eu chego nisso aqui, agora eu vou ter que aplicar algumas propriedades, porque eu quero chegar no resultado de logaritmo e eu quero saber o valor desse K. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar o logaritmo nos dois lados. Então eu vou aplicar o log aqui e o log aqui. Vai ficar o log, como aqui é a base 10, né? Vai ficar o log de 10 de menos K sobre 3, que é igual ao log de 1 sobre 2. Não é assim? Deixa eu ver se eu... Isso mesmo, log de 10, né? Faltou 10 aqui. Log de 10 de menos K sobre 3 igual ao log de 1 meio. Tá dando pra ver ali? Tá, né? Log de 10 de menos 1 meio. Então, viu, o que é que eu vou fazer aqui? O log de 1 meio, eu vou aplicar a propriedade do logaritmo de uma divisão, né? O logaritmo da divisão eu posso transformar ele no logaritmo da subtração. Então, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar assim, ó. Vai ficar log de 10 de menos K sobre 3 é igual ao log de 1 meio, que é log de 1, menos o log de 2. Certo? Aqui você teria que saber algumas coisinhas sobre logaritmo para fazer essas questões. Primeiro, a propriedade é uma propriedade, tá, gente? Propriedade da divisão de um logaritmo. Então, você tem o log do primeiro menos o log do segundo. Ou seja, o log do numerador menos o log do denominador.
E você teria que saber também que o log de 1 é 0. O logaritmo na base 10 do número 1 é 0. É 10 elevado a x, que é igual a 1. Ou seja, 10 elevado a 0, que seria igual a 1, né? Então 10 elevado a 0 volta para o 1. Então log de 1 é 0. Eu fico com log de 10 na menos 3. Fico com log de 10 de menos k sobre 3 igual a menos o log de 2. Certo? O que é que eu vou fazer aqui para ajeitar esses logaritmos? Eu vou ter que passar esse menos k sobre 3, eu vou jogar ele para cá. Porque ó, ele é uma potência, né, do menos 10, é 10 elevado a menos k sobre 3. Então a propriedade do log me diz que eu posso pegar esse menos k sobre 3 e jogar ele para frente do logaritmo. Vai ficar assim, ó, menos k sobre 3 log de 10, que é igual ao menos o log de 2. Beleza? Tranquilo. A gente tá brincando com esses negocinhos aí. Aí você sabe que o log de 10, né? É log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1. Porque é log de 10 vezes elevado a x, lembra? A propriedade do logaritmo. Propriedade não, né? A aplicação da fórmula geral do logaritmo. É log de 10 elevado a x é igual ao próprio 10 aqui, ó. Então 10 elevado a quanto volta pro 10? 10 elevado a 1. Então isso aqui, ó, isso aqui dá 1. Deixa eu só lembrar você, ó. Por exemplo, log de qualquer número, 10. Isso aqui, se não tem número embaixo, você sabe que a base é 10. Isso aqui tem que ser igual a x, certo? Então quem vai ser x? Vai ser 10, que é a base, elevado a x, que é igual ao número que ele me deu, que é 10. Estou aplicando um logaritmo na veia. Então 10 elevado a quanto volta pro 10? 10 elevado a 1, né? Então aqui tem que ser 1. Log de 10 é 1. Então se log de 10 é 1, eu fico com o quê? Eu fico com menos k sobre 3, menos k sobre 3, igual a menos o log de 2. Aqui eu vou passar só o 3 para lá para o outro lado multiplicando e vou multiplicar todo mundo por menos 1 para assumir esse sinal negativo dos dois lados. Então vou apagar aqui, vai ficar assim, ó. Quando eu multiplicar por menos 1 e jogar o 3 para o outro lado, vai ficar k igual a 3 vezes o log de 2. Não é assim? O 3 foi para lá multiplicando e os sinais negativos eu cancelei, certo? Então o que acontece aqui, ó? Esse 3 que foi para lá multiplicando, ele vem multiplicando não na frente. Eu botei na frente, mas perdão, ele vem multiplicando, ele vem como potência, tá? Vai ficar 2 elevado à terceira. Então fica k igual a log, porque fica assim, né? Deixa eu só ajeitar. Ficou k sobre 3 igual a o log de 2. Então aí, para me tirar esse 3 daqui, na propriedade do logaritmo, eu teria que passar esse 3 para o outro lado como sendo uma potência do 2. Então vai ficar assim, ó, k como sendo log do 2 elevado à terceira. Então k de log à terceira é k de log de 8, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, o k é o logaritmo de 8. Quem é o logaritmo de 8? Posso escrever melhor assim, ó, log de 10, de 8 na base 10. Então, esse era o k que eu estava procurando. Aí ele dá lá na questão, quando a gente volta na questão, o k que ele nos dá é log de 10 de 27 na base 10. Isso aqui é diferente do log que a gente encontrou. Então, questãozinha errada. Tranquilo, gente? Tranquilo, né? Vamos para mais uma. Ó, próxima questãozinha. Ao analisar a média aritmética de ocorrências criminais anuais de uma região, um policial verificou que nos primeiros 10 meses, nos 10 primeiros meses do ano, a média havia sido 315. Então, para os 10 primeiros meses, a média foi de 315. Tá? Deixa eu só ajeitar isso aqui, ficou feio. Certo? Aí ele diz assim, contudo, a média para o ano todo foi 10% maior que a média dos 10 primeiros meses. Então, para os 12 meses, né, a média foi 10% maior que isso. Então, a média é 10% maior que isso. 315 vezes 0,1, né? Não é 10%? 0,1 vezes 315 dá 346,5. Então, ou seja, significa que a média do ano todo... Claro, eu tirei... Isso aqui deu 31,5, né? 0,1. E somei com 315. Então, a média total foi 346,5. Beleza. Essas foram as duas médias que ele me deu. Nessa situação hipotética, a média aritmética de ocorrência apenas nos 2 últimos meses do ano é superior a 500 ocorrências por mês. Então, vê, como é que eu vou saber isso? Eu sei que nos 10 primeiros meses, foram 10 meses de uma média de 315. Isso me dá 3.000
3.150, não ocorrências, né? 3.150 o valor porque lembra, a média aritmética, uma média qualquer, é dada pelo somatório de xi sobre n. Como o n é 10 e a média é 15, esse somatório de xi aqui, ó, o somatório de xi para os 10 primeiros meses, foi 3.150. Já o somatório vou botar, somatório de xi total seria 346,5 vezes 12 agora, porque o n é 12. Então isso aqui, quando você multiplicar, vai dar 4.158. Perceba que os somatórios são diferentes. Por quê? Qual a diferença de somatórios? Os 2 meses que ficaram faltando, né? Então, os 2 outros meses são 4.158 menos 3.150, que é os 2 meses que ficaram nessa berlinda, né? Entre o 10 e o 12. E aí você divide isso aqui por 2. Por quê? Obviamente porque são 2 meses. Então você, quando fizer essa conta, vai ficar, vou botar aqui embaixo, 1.008, certo? 1.008 dividido por 2, para você encontrar a média entre esses 2 meses, que vai ser igual a 504 ocorrências. Beleza? Tranquilo, esse meu somatório ficou feio, não foi? Mas tudo bem. Então ele pergunta, se é superior a 500 ocorrências por mês, essa questãozinha é uma questão correta. Tranquilo, gente? Tranquilo? Eu vou parar por aqui, só para o vídeo não ficar grande, porque tem ainda outra parte, e são bastantes questões. Eu acho que tem mais de umas 6, não sei, alguma coisa assim, e a gente faz no próximo bloco, tá? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!